Graça e paz, igreja. Amém. Tão bom é estarmos aqui reunidos, né, nessa casa, nesse lugar onde Deus pode falar conosco. Apesar de que Ele pode falar em qualquer lugar, mas aqui há uma sensação diferente, pelo menos para mim. Acredito que pela comunhão que nós temos, né, quando estamos juntos com os nossos irmãos. Nessa última semana, né, eu tive um momento de grande reflexão, né, sobre o que o Senhor gostaria que eu ministrasse nessa manhã, né, sobre o que é que o Senhor queria que eu falasse. E eu fui perguntar o que Ele queria que eu falasse, né? Então eu orei muito e eu pedi direcionamento a Deus, né, sobre qual reflexão trazer nessa manhã e o que o Espírito Santo ele queria falar. Eu nunca quero subir em um púlpito na minha vida para falar aquilo que eu quero falar, mas eu quero falar aquilo que o Espírito Santo quer falar através de mim. Né? Nós precisamos ser ousados e precisamos nos deixar ser usados e guiados pelo Espírito Santo, não só aqui no púlpito, mas em todos os locais onde nós estivermos. Uma coisa é certa, o Espírito Santo ele falou antes, fala hoje e vai continuar falando conosco. Né? Então, eu tive diversas vezes aqui na igreja, e nas mais diversas situações, eu pude observar quão poderosa é a mão de Deus quando uma igreja ela está unida e firme em um propósito. Parei diversas vezes para observar e ouvir o que é que Deus estava me dizendo. E aí eu comecei a observar algumas coisas que o Espírito Santo me trazia, e é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. É sobre o serviço à obra de Deus. É o servir com excelência. Eu sempre fico admirado com a maneira que Deus prepara tudo. E prepara todos para convergir em sua obra perfeita. Todas as vezes que eu entro aqui eu fico encantado com as pessoas que estão na recepção, com o pessoal que está no louvor, cada um fazendo, né, a sua função, as meninas, professoras e professores que vão para a salinha. Né, é impressionante como Deus coloca pessoas para agir de acordo com a sua vontade, para que a sua obra ela não pare. E uma coisa que eu gostaria já de começar dizendo é que, independente de nós querermos participar ou não desta obra, ela não vai parar porque você decidiu parar. Ela vai permanecer, porque nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos de Deus. Então a obra dele permanece independente de querermos ou não. Em minhas orações, Deus começou a me mostrar cada pessoa, cada membro aqui da igreja servindo em seus ministérios e usando as ferramentas e os dons que Deus deu a cada um para edificar a sua obra, para que nós possamos exercer aquilo que Ele quer, ofertar um culto com excelência ao Senhor. Todos nós temos dons, eu tenho certeza que todo mundo tem. Nossos dons, eles não foram dados por Deus para nós usarmos fora da igreja. Ah, eu sei cantar. Você canta no mundo, tudo bem, mas Deus está te chamando para servir na igreja. Eu sei da contabilidade. Deus está te chamando para servir na igreja. Uma coisa é certa. Todos nós fomos chamados para servir. Ninguém foi chamado para ficar sentado em banco de igreja. É bom e importante ouvir a palavra de Deus. Sim, e não entendam isso como uma exortação da minha parte, mas uma palavra que o Espírito Santo ele colocou em meu coração, e eu seria muito falho se eu não falasse aquilo que o Espírito Santo me pede para falar. Esse não é o meu objetivo. E aí nessas orações eu percebi, é isso que Deus quer que eu fale para a igreja. Deus quer servos fiéis no propósito, conectados, servos que estejam associados para garantir a excelência de sua honra e da sua glória. Vamos abrir a Bíblia. Eu gosto muito de passear pela Bíblia, né? Ela traz muita coisa e não faz sentido uma ministração onde a gente não abre a Bíblia, né? Então eu gostaria de abrir
em 1 Coríntios 15, 58. Esse vai ser o primeiro texto base que eu vou estar utilizando nessa manhã. Mas eu vou andar um pouco pela Bíblia, então já fiquem com elas aí preparadas nas mãos de vocês. Eu vou ler por aqui, porque já está no meu tablet aqui. Diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu gostaria de frisar duas partes desse texto. Uma é abundantes na obra do Senhor. A palavra está me dizendo, a palavra abundante para mim quer dizer que é muita coisa. Não é um pouquinho, é muito, é abundante na obra do Senhor. Deus ele nos convoca também a permanecermos firmes e inabaláveis, sempre abundantes. Diria eu que o fervorosos seria talvez a palavra que eu gostaria de utilizar. Fervorosos trabalhando na obra do Senhor. Pois o versículo, ele mesmo fala que nosso trabalho ele não é em vão. Romanos 12, 11. A mídia projeta aqui, por favor. Eu vou ler aqui na minha tradução. Diz assim: não sejais vagarosos, em outras traduções, como está aqui, diz que nunca vos falte zelos. Sedes fervorosos de espíritos, servindo ao Senhor. Deus, mais uma vez, Ele está nos convocando a fazer o que Ele pede: servir ao Senhor. Eu gosto muito dessa outra tradução que eu li primeiro, que ela diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Nós precisamos ter zelo em tudo aquilo que o Senhor nos traz. Mas fica a pergunta: o que é servir a Deus? Servir a Deus é dedicar a sua vida a Ele, né? Quem ama a Deus, serve a Deus. Existem vários chamados dentro da igreja. Todos nós temos um chamado. E cada um deve descobrir o seu. Sempre que alguém me pergunta assim: Hélio, como é que eu sei o meu chamado? Pode parecer ignorante da minha parte, mas eu respondo: pergunte a quem lhe chamou. Não foi eu que chamei. Então não tenho como direcionar ninguém para o seu chamado. Eu não posso chegar e dizer: Sabino, você foi chamado para isso. Ou então: irmã Cida, você foi chamada para isso. Quem chamou não foi eu. Quem chamou foi o Senhor. E nada melhor do que perguntar quem lhe chamou. Em nossas orações nós devemos colocar isso. Nós devemos perguntar: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Senhor, para onde tu queres que eu vá? E o que tu queres que eu faça na tua obra? Uma coisa é certa: ninguém foi chamado para ficar parado. A obra, ela só funciona a partir do momento que os trabalhadores começam a trabalhar. Nenhum edifício pode ser edificado sem trabalhadores. Estou dizendo que vai ficar sem fazer a obra? Não, isso não é verdade. Se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer, mas a obra dele não vai parar. Não é ignorância da minha parte, tá? Falar dessa forma: pergunte a quem lhe chamou. É que eu não tenho como designar o chamado de ninguém. Eu não tenho como dizer a ninguém qual é o chamado. Só quem sabe é Deus. Mas uma coisa que eu sei é que é certa: todos nós fomos chamados para ser servos. Nós fomos comprados por Ele, é o que a palavra de Deus nos diz. Eu gosto muito desse texto que está em Romanos 1:1. Como Paulo começa a carta, vamos analisar aqui. Eu amo essa passagem porque Paulo ele fala o seguinte: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas do Evangelho. Ele continua falando outras coisas, mas eu gosto muito dessa parte do texto onde ele diz: escravo de Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: o que é que um escravo faz? Serve. Escravo serve. Todos nós fomos comprados por Ele, e a dívida foi altíssima. A gente costuma dizer: Deus como me comprou. Aquela
morte na cruz pagou a minha dívida. E pagou a sua dívida sim, agora você é escravo do Senhor Jesus Cristo. Por isso você deve servi-lo. Servir em sua obra e servir em seu ministério, auxiliando a pregar as boas novas. Paulo, nesse texto, Romanos 1:1, ele diz o seguinte: Paulo foi chamado para ser apóstolo. Ele diz, eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo sabe o chamado dele. Paulo sabe que foi chamado para ser apóstolo. Eu não sei para que você foi chamado. Eu não sei para o que ninguém foi chamado. Mas se Paulo descobriu que ele foi chamado para ser apóstolo, eu tenho certeza que você consegue descobrir qual é o seu chamado. Uma coisa que eu sei é que todo crente é chamado para servir. Porque nós fomos comprados por Ele. Nós devemos servir a Ele. E servir não é apenas ter título dentro da igreja. Muita gente quer ministério, líder, quer liderança de ministério. Aí eu quero ser líder, eu quero estar ali na frente ministrando. Mas a obra ela não funciona só com liderança. Não é título. Esse não é o propósito. O título, a honra e a glória aqui, dentro deste lugar, não é nosso. Quem somos nós? Toda honra e toda glória deve ser dada a Ele. Todos nós somos servos, independente do pastor, independente do líder do ministério de louvor, independente de quem quer que seja. Todos aqui somos servos. Afinal, todos nós fomos chamados para servir. E existe, segundo a Bíblia, várias formas que nós podemos e devemos, na verdade, fazer para servir a Deus. Primeira, que todo mundo deve fazer: orar, louvar e ler a Bíblia. Todo mundo, eu espero que faça isso. Se não fizer, comece urgentemente, porque senão a coisa está desandando. Segundo ponto, obedecer os princípios bíblicos. Quando eu estou orando, quando eu estou louvando, quando eu estou lendo a palavra de Deus e quando eu estou obedecendo os princípios bíblicos, eu também estou servindo a Deus. Isso também é servir. Deus nos ordena a fazê-lo. Terceiro ponto é seguir a palavra e as orientações e nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. E sabe o que é interessante? A gente só gera intimidade com alguém a partir do momento que a gente conversa com aquela pessoa. A partir do momento que a gente conhece aquela pessoa. A partir do momento que eu posso falar diretamente com aquela pessoa. Eu acho que é impossível você ter intimidade com alguém que você não conhece. E a gente só começa a ter intimidade com o Espírito Santo a partir do momento que a gente começa a fazer o que eu disse anteriormente: orar, ouvir a palavra, louvar, ler a palavra e obedecer e seguir os princípios. Aí sim, o Senhor você vai começar a sentir o Espírito Santo, a ouvir o que Ele quer e começar a ser direcionado por Ele. Todos nós que somos crentes, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E sabe o que é que me deixa muito incomodado? É porque como é que eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu não converso com essa pessoa que mora dentro de mim? Como é que eu não ouço a voz do Espírito Santo gritar dentro de mim e dizer: Hélio, você precisa fazer tal coisa. Hélio, pare. Eu costumo dizer que o Espírito Santo ele funciona como um sinal, um semáforo. A gente tem vermelho, tem amarelo e tem verde. O Espírito Santo, quando ele diz verde, você anda. Quando ele disser amarelo, você para e preste atenção. Quando ele disser vermelho, você pare. É assim que funciona com o Espírito Santo. E nós só podemos ouvir a voz do Espírito Santo a partir do momento que criamos intimidade e geramos essa intimidade com Ele. Quarta coisa que a palavra de Deus nos exorta a fazer para servir é algo que a própria irmã já falou hoje aqui: amar uns aos outros. Eu não posso servir a Deus não amando o meu irmão. A palavra diz que quem odeia o seu irmão é o quê? Homicida. Quem não ama o seu irmão. Como servir a Deus se eu não amo meu irmão? Afinal, servimos a Deus, mas a palavra diz que nós devemos ser servos uns dos outros. E como é que eu sirvo alguém que eu odeio? Isso não pode existir.
dentro da obra do Senhor, isso não pode ter o menor espaço possível. Não existe isso dentro da obra de Deus. E digo logo, se você odeia o seu irmão, você não está fazendo a obra do Senhor. Você não está fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer. E o quinto ponto, e não menos importante de como servir a Deus, é apoiar a sua igreja local. Esse é o local onde nós nos reunimos, esse é o local onde nós comungamos, esse é o local onde nós celebramos a ceia do Senhor, e esse é o local onde eu não quero servir. Eu não consigo entender. Eu não entendo como eu posso me dizer servo, escravo comprado de Cristo, mas na hora de fazer a obra que Cristo mandou fazer, eu não quero, me desculpem a palavra, me levantar do banco para fazer absolutamente nada. Eu trago essa mensagem para que a gente reflita se de fato, quando eu falo, eu sou o primeiro que escuto. Quando eu falo, eu tenho que escutar primeiro. Então não é só para vocês, é para mim também. Será que nós estamos fazendo a obra que Deus mandou a gente fazer, ou se nós estamos apenas empurrando com a barriga? Vai, o que der para fazer a gente faz. Se não der para fazer, a gente deixa. É assim que funciona? Eu acredito que nós devemos ser responsáveis por tudo que nós fazemos para o Senhor. Você não pode, na verdade, servir a Deus sozinho. Você precisa de uma igreja. A igreja é muito importante, porque é o local onde unem pessoas que pensam igual você. É o local onde você cresce espiritualmente. É aqui que você se alimenta espiritualmente. Eu não estou dizendo que na sua casa você não pode fazer isso. Pode, mas aqui nós ceiamos juntos. Aqui existe uma mesa, e digo eu, espiritual, trazendo alimento para o nosso espírito. Não adianta eu alimentar meu corpo de manhã com pão e no domingo de manhã não querer alimentar o meu espírito. Não é, nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, e nós nos alimentamos a partir do momento que nós servimos a Deus também. Nós precisamos ter esse entendimento. Servir na igreja é servir a Deus, sim. E quem disser que não é, está mentindo. A palavra fala que Cristo ama a igreja. Ele ama a igreja. E como ele não amaria o seu servo que serve na sua obra? E como eu posso ser amado do meu Pai se eu não estou servindo na obra que ele me chamou para fazer? Eu digo que nós devemos procurar nos envolver na vida da igreja, oferecer os nossos talentos, oferecer nossas capacidades e nosso tempo para o bem de todos. Já imaginou se o louvor decidir parar de cantar? Como vai ficar esse culto? Se os irmãos da salinha decidirem, não vai ter mais ministério infantil. Se alguém disser, não vai ter mais pregação. Ou se disser, não celebraremos mais a ceia do Senhor. Não, a gente não vai mais ler a palavra. O que nós estaríamos fazendo aqui? Qual o sentido de estarmos aqui, se não para fazer a obra do Senhor? Eu não consigo entender. É importante que a gente saiba que com ou sem título, né, de líder, ou de pastor, ou de seja lá do que for, títulos são apenas títulos e são coisas aqui da terra. Deus não se importa com títulos. A palavra é bem clara em vários exemplos sobre isso. Deus não está interessado no título. Deus está interessado no serviço. Servir uns aos outros é servir a Deus. É servir de todo o coração. Também a gente não precisa fazer isso por obrigação. Quem ama o Senhor serve. Foi isso que eu falei logo no começo. Hoje eu quero falar especialmente com aquelas pessoas que servem na igreja, mas também despertar nas pessoas o interesse de servir nessa obra maravilhosa. Aqueles que desejam servir em algum ministério. Eu não consigo entender quão complicado é. Eu tenho um dom de tocar violão, por exemplo. Eu vou chegar no líder do ministério. Eu sei tocar violão. Eu tenho o dom de vir para cá ministrar. Eu vou falar com a liderança. Eu consigo fazer isso. Eu tenho o dom de organizar. Eu sei fazer essas decorações maravilhosas. Eu vou chegar lá e vou dizer, eu também sei fazer. Eu sei que tem alguém que faz, mas eu posso ajudar. Eu também posso fazer parte disso. É isso que eu estou falando. Eu queria que gerar essa cultura
do serviço dentro do coração de vocês. Servir é importante. As coisas elas aqui não funcionam se não tiver serviço. As coisas não funcionam se não tiver quem sirva. E não adianta eu querer ser a pessoa que você servir. Eu sei que é muito bom muitas vezes a gente ficar confortável sem fazer absolutamente nada, só recebendo. Mas nós não viemos aqui nenhuma vez para receber nada. Nós viemos para entregar. É isso que nós viemos fazer aqui. Pelo menos eu, no momento que estou abrindo a minha boca e dando vazão ao Espírito Santo para falar aquilo que Ele deseja falar, eu estou sendo usado, eu estou servindo e glorificando a Deus. Eu não estou fazendo isso por mim. Vocês acham que é fácil vir para cá e falar essas coisas que eu tenho para falar para vocês? Não é fácil. Existe toda uma preparação por trás de quem ministra louvor, existe toda uma preparação de quem vem aqui ministrar, existe uma preparação para quem está na recepção, existe uma preparação para quem está no ministério infantil, assim como qualquer ministério dentro da igreja, e não é fácil. Mas Deus não disse que seria fácil. Eu não sei quem botou na cabeça do crente que as coisas do crente é fácil. Porque na verdade não é. A diferença é que nós temos a certeza de que, independente de qualquer circunstância, nós já temos a vitória. As lutas nós vamos passar por todas elas, mas a vitória é certa. E você, sabendo que a vitória é certa, você não quer participar desse negócio? Como é isso? Como é que eu consigo fazer isso? Vamos ver Colossenses 3, do 23 ao 24, por favor. Dá para projetar aí? E tudo o que fizeres, façam de todo coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo o Senhor a quem vocês servem. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque às vezes parece que a gente lê o texto e não entra o que é que o texto está dizendo, né? O que é que o texto está dizendo aqui? Nós servimos a quem? Porque a Cristo, Senhor, servis. Nós servimos a Cristo. Eita, quando eu estou aqui no louvor, estou servindo a Lívia. Não, tá não, você está servindo a Cristo. Quando você está ali na recepção, você está servindo a igreja, não, você está servindo a Cristo. Quando você está aqui em cima ministrando, você está servindo a quem? É a Cristo. É isso que a palavra está nos mandando fazer. E ainda mais, eu gosto do começo. Volta lá para o 23. Por favor. E tudo o que fizerdes, fazei de todo coração. Deus não está mandando ninguém fazer nada por obrigação, não. Eu acredito que isso é uma interpretação minha. Se for para fazer com todo coração, é melhor não fazer. Porque Ele está mandando você fazer de todo coração e de toda boa vontade. Servir a Ele deve ser feito da melhor maneira possível. Porque é de todo coração. Diria eu que é com excelência. Eu amo essa palavra excelência quando a gente fala do serviço do Senhor. É com excelência. E o que é que significa excelência? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu fui buscar no dicionário de português. Fui buscar no dicionário, diz assim, ó. Segundo o dicionário de língua portuguesa, excelência é qualidade do que é excelente. Qualidade muito superior. Tratamento que se confere às pessoas das camadas mais altas da hierarquia. Para mim, uma camada mais alta da hierarquia é Deus. E por que meu serviço é mais ou menos quando é para Deus? Quando é para o mundo, no meu trabalho eu me dedico, eu dou o meu melhor. Agora dentro do serviço da igreja é, se der, deu. Eu não sei se eu vou participar. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo para a gente fazer o serviço com toda excelência, com toda qualidade. O serviço é para Ele. Não acho que quando você está fazendo alguma coisa aqui, você está fazendo para a liderança da igreja, não. Você está fazendo é para Deus, o serviço é para Ele. Além disso, servir com excelência é dar a Deus o que temos de melhor, da melhor maneira possível. E eu acho interessante, porque a gente nunca vai conseguir pagar essa dívida que temos com o Senhor. Absolutamente nunca. Mas isso não quer dizer que nós não devemos fazer nada. Não custa absolutamente nada a gente investir o nosso tempo, os nossos dons e os nossos talentos naquilo que o Senhor Ele tem nos dado. Afinal, todos nós fomos chamados para servir. E ainda faço mais uma pergunta. Como é que eu faço para servir a Deus com excelência? Primeira coisa, estar preparado. Vamos abrir aí Lucas 12, 35 e 36. Por favor, a mídia projeta. Diz assim na minha versão. Estejam prontos para servir, aqui diz, cingidos os vossos lombos, que dá na mesma coisa, basicamente.
e conservem as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhes a porta imediatamente. A palavra está nos exortando a estar prontos. Nós estamos prontos? A palavra é: o maior engano que nós podemos ter é que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer jeito. É que muitas pessoas pensam que o serviço de Deus não precisa de uma preparação. É bem verdade que Deus capacita. Sim, eu creio nisso. Deus capacita, nos capacita sim. Mas também é verdade que Deus precisa de pessoas preparadas para fazer a sua gloriosa obra aqui na terra. Quando ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, que evangelho eu vou pregar se eu não sei qual é o evangelho? Então preciso estar preparado para pregar esse evangelho. Estar pronto, preparado para qualquer momento atender esse chamado do mestre. Não sabemos quando ele vai entrar pela porta, mas o bom servo, aquele que guarda a sua vontade, já está pronto e preparado para quando ele chegar e abrir a porta, honrá-lo com o seu serviço. Então, a primeira coisa é estar preparado. Segundo ponto está em Lucas 12, 37 e 38. Como eu disse a vocês, eu gosto muito de Bíblia. Eu gosto muito de exposição, assim, de ler mesmo o texto, que é para não ser da minha cabeça, né? Eu não inventei a roda, então eu não posso saber as coisas. E aí diz assim, ó: bem-aventurados ou felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados ou então vigilantes. Outra coisa que nós precisamos na obra do Senhor tomar cuidado, além de estar preparado, é vigiar. Quando nós servimos a Deus, é importante nós estarmos focados na vontade de Deus. Essa vontade, ela pode se revelar a qualquer momento. Eita, eu ainda não sei qual é o meu ministério. Então, se você não sabe, vá se preparando, porque uma hora Deus vai lhe chamar. E quando Ele lhe chamar, você vai ter que ir. Não tem conversa. Servo, serve. Foi isso que eu já falei para vocês. Agora também não adianta ficar esperando só Deus e dizer: Deus, eu estou disponível. Olha eu aqui, ó. Me usa, Senhor. A gente canta: usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite. Mas ninguém quer ser usado, na verdade, né? Vamos pensar sobre isso. Eu estou trazendo reflexões nessa manhã para que a gente reflita em nosso papel e nossa função dentro da obra e do ministério do Senhor. Essa vontade pode ser revelada a qualquer momento e de forma variada. Estar pronto também significa estar atento. Servir significa prestar atenção na vontade do Senhor. Nós precisamos estar vigilantes. Devemos estar prontos para manifestar a vontade de Deus. Não somente isso. Jesus garante que aquele que estiver pronto para fazer o que Deus quer que façamos será recompensado. Assim diz a palavra. O servo, ele também precisa ser fiel e sensato, tá? Fidelidade implica em fazer aquilo que deve ser feito, independente de quem esteja olhando e do que esteja sendo feito. É fazer. Se Deus lhe chamou para a obra, é para fazer a obra. Ponto. Não existe reticências, não existe. É ponto. Lhe chamei para fazer a obra. Ponto. Agora, ele não está fazendo uma pergunta. Você quer servir a obra? Se você quer ser servo, você vai servir. É assim que funciona. Não existe outra realidade dentro da palavra. Não existe eu escolho. Não, eu não vou escolher fazer a obra, não. Servo, serve. Então a única coisa que importa é para quem estamos fazendo as obras. Lembre-se que em Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizeres, fazes de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. As pessoas, ela tem um grande problema, que elas enjoam muito rápido das coisas. É assim: comprou um carro novo, o primeiro arranhão já abusou. Comprou uma casa nova, o primeiro ketchup que cai no chão já abusei. Essa casa, que casa, não aguento mais esta casa. Primeiro vazamento que dá na parede, meu Deus, não aguento mais. E do mesmo jeito é no ministério da igreja. Primeira coisa que acaba recebendo uma exortação de um líder, alguma coisa: olha, você fez errado, ou isso aqui.
Ah, não quero mais esse ministério. Esse ministério não é para mim. Que história que não é para tu? Teu irmão está te exortando para tu se corrigir, para a obra ficar bem feita. Para a obra ficar bem feita. A mesma coisa acontece dentro dos ministérios, não é só lá fora não. A gente tem a mania de desistir das coisas. Não deu certo, a gente desiste. Não deu certo, a gente desiste. E às vezes Deus está te exortando, está te ensinando com teu próprio erro, tu não está vendo. Olha, uma coisa que eu tenho para mim, na minha vida é que quando eu erro, quando acontece, deu errado alguma coisa que eu fiz, eu vou continuar fazendo, mas agora eu não vou começar lá do começo. Vamos imaginar que eu tenho 5 caminhos para ir. Aí eu fui nesse primeiro aqui e eu errei. Agora quando eu começar um, eu vou ter 5, eu vou ter 4. E a gente precisa pensar dessa forma também na nossa obra. Aqui dentro do ministério a que nós servimos. A quem nós servimos. As pessoas, ela perde a magia do ministério, né? Fica desiludido. O primeiro problema que acontece dentro do ministério, o primeiro problema que acontece dentro da igreja, parece os bichinhos de Jacó. Já fica tudo o pó da bactéria. Não consegue fazer absolutamente mais nada. Parece que o mundo se acabou, minha terra caiu porque aconteceu alguma coisa dentro da igreja. Ou porque aconteceu alguma coisa dentro do ministério. Não é assim que funcionam as coisas, minha gente. Presta atenção, ouve o que é que Deus está falando. Pergunta, o que é que o Senhor está me ensinando com isso? Qual o problema? Ou será que nós não temos liberdade para perguntar a Deus as coisas? Ou será que nós não temos um Espírito que habita dentro de nós, que é o Espírito do próprio Deus, que é o Espírito Santo, que fala conosco e até chora por nós, com gemidos inexprimíveis? Então por que nós não podemos perguntar a Ele? Preferimos abandonar a boa obra, dar uma de doido, não vou mais não, do que perguntar ao Espírito Santo: Senhor, o que é que o Senhor está? Se aconteceu isso, foi por sua permissão. O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que o Senhor quer trazer para mim? E aí fica desmotivado, né? Baixa a cabeça. E a palavra nos exorta a ser sensatos. Use a sua cabeça para servir a Deus. Não envolva demais suas emoções, não. Não é com carne que a gente serve. A carne é importante. A carne é quem tem que ser escrava nossa. Então nós somos escravos de Cristo e nossa carne serve ao nosso espírito e nosso espírito serve a Cristo. Aí todo mundo trabalha bonitinho. Agora quando eu vou deixar minhas emoções, porque eu fiquei muito com remorso, porque Micheline falou alguma coisa comigo, perdoe. Você precisa de oração. Se precisar de oração, é só me chamar que eu oro. Se você está encarregado de alguma coisa, a gente precisa ser sensato, né, com aquilo que devemos fazer. E fazer aquilo com amor e com dedicação. Mas matar a responsabilidade no peito. É dizer assim, ó, Deus me chamou, eu vou. Não empurre para o outro aquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus chamou você, Ele não chamou o outro, Ele chamou você. Então quem tem que servir é você. Se fosse para o outro, Ele tinha falado com o outro. Pode ter certeza. O mesmo Espírito que fala comigo é o mesmo que fala com vocês. Então Ele não manda recado, não. Ele vai falar a pessoa mesmo. Diz: fulano, é com você, a obra é sua. Então Ele não vai mandar fulano me dizer que a obra é minha, não. Ele mesmo é quem fala. Mas como eu já disse, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. E parece que às vezes as coisas desandam e a gente escuta mais a voz do mundo, escuta mais a voz da carne do que o próprio Espírito Santo quer falar com a gente. A gente não pode empurrar o serviço com a barriga. Não é fazer de qualquer jeito. Lucas 12, 43 e 44 diz assim: feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando Ele voltar. Eu já li esse texto. Garantindo-los que Ele o encarregará de todos os seus bens. Ser fiel no pouco implica ser constituído no muito. Como é que eu quero ver as maravilhas de Deus? Como é que eu quero ver a obra de Deus? Eu quero ver uma manifestação do Espírito Santo. Eu quero ser usado. Senhor, usa-me, usa-me, usa-me. Mas só quero o grande e o pouco. Não quer não? A gente serve no pouco e Deus coloca no muito. Essa ordem não é inversa. É um crescimento. Deus não vai te dar uma obra maior do que você pode fazer. Ele vai te preparar para essa obra maior. Às vezes servindo em outra coisa. Não, é porque eu queria ser líder do ministério. Você não está preparado para ser líder do ministério. Ponto. Vamos servir. Existem tantas formas de servir a Deus dentro de uma igreja, minha gente. Existe tanta coisa.
Às vezes é receber um visitante, às vezes é um sorriso na cara. Assim, bom dia, como é que vocês estão? Uma animação, que nem eu cheguei aqui, a menina estava hoje. É uma delícia chegar aqui e ser recebido dessa forma, ou não é? Isso também é servir a Deus. A gente precisa ser responsável no serviço do Senhor. E o que é responsabilidade? Responsabilidade é ter noção. É saber daquilo que estamos encarregados para fazer. Simples. Se eu tenho que vir para o louvor neste dia, eu tenho que vir para o louvor neste dia. Não é em outro dia. É nesse dia. E mais, se tu botou teu nome na escala, por que tu não aparece? Botou porque que ninguém lhe obrigou a botar seu nome lá, não. Você botou porque você quis. Então seja responsável. Lembre-se que você não está fazendo um serviço para a liderança. Você está servindo ao Senhor. Não precisa falar que precisamos ter responsabilidade. Além de com o Senhor, uns com os outros. Se você não vier fazer o seu serviço, você vai deixar o seu coleguinha, né? Falar como se estivesse falando com criança. Seu coleguinha desassistido. Eita, em cima da hora eu vou faltar. Todo compromisso é mais importante do que o compromisso da igreja? A gente precisa refletir sobre isso. Felizes são as pessoas com que Deus pode contar para grandes coisas. E aí sim eu começo a viver o muito de Deus. Quando eu sou fiel no pouco. A gente precisa zelar da obra com qualidade. Não pense que a gente pode enrolar a Deus. Ou dar aquele jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, como tem a história. Não dá. Na obra de Deus não funciona. A gente não consegue enrolar a Deus e fazer as coisas pela metade. Ou você serve, ou você não serve. Simples. Eu estava conversando com um colega e ele me disse uma frase bem interessante. Crente que não serve para servir, não serve para a obra. Ponto. Todo mundo tem dom. Todo mundo foi chamado para seguir, para servir a Deus. Ele conhece todas as coisas, inclusive seu coração. Servir a Deus, sirva a Deus, mas sirva direito. A gente precisa servir ao Senhor direito. Talvez seja a exaltação que todos nós, até eu mesmo, esteja precisando ouvir, independente da posição que nós estamos aqui na igreja, em cargos de liderança ou em cargos sem ser de liderança. Nós temos que ouvir mais a Deus. A exortação, ela sempre vai vir de Deus e vem para gerar vida. Eu nunca vi uma exortação do Senhor que não viesse para gerar vida. E a gente não pode se esquecer nunca disso, que a gente possa ser humilde, de fato, e aceitar, né, essa verdade que o Espírito Santo ele quer despertar em nós, para que nós possamos servir melhor. Afinal, todos nós fomos chamados para servir. Concluindo minha fala, eu queria dizer que servir a Deus é a maior honra que alguém pode ter nessa vida. Nós precisamos entender que nosso trabalho ele é de fato feito para o Senhor. Por isso, nós possamos todos servi-lo da melhor maneira possível. Que nós possamos estar preparados, que nós possamos estar vigilantes sobre a vontade de Deus. Ser um servo fiel e sensato. E, em último lugar, ser responsável com tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Que nós possamos servir a Deus voluntariamente, de todo o coração. Mas também com toda a nossa dedicação e esforço. Esse é nosso desafio diário. Eu acredito que esse é o verdadeiro chamado que nós temos. Todos nós fomos chamados para servir. Vamos orar? Vamos ficar de pé, por favor? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Pai, que possamos ser usados verdadeiramente na Tua obra e que possamos estar disponíveis para aquilo que o Senhor quer nos chamar. Independente de onde Tu queres nos colocar, Senhor. Senhor, nós sabemos que os Teus planos e os Teus sonhos são maiores do que os nossos. Então, faz conforme a Tua vontade e não conforme a nossa. Desperta em nós, Pai, o desejo de servir na Tua casa, de servir na Tua obra e de pregar as boas novas. Desperta, Senhor, o desejo e que possamos ter conhecimento sobre o nosso chamado, sobre aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque nós queremos estar disponíveis
assim que o Senhor nos chamar. Desperta em nós o interesse, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de conhecer as Tuas verdades, Pai, para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito e entender os Teus caminhos. Essa é a oração que eu faço e Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém.